A conquista do tetracampeonato. Saudações, fiel torcida! Hoje é dia de festa, de celebração e de muita emoção. O Corinthians brilha mais uma vez sob as luzes do Maracanã, e não é para menos. No último domingo, 21 de dezembro, a magia aconteceu. O nosso timão conquistou o tão sonhado tetracampeonato da Copa do Brasil, derrotando o Vasco em uma final eletrizante. Com um gol do artilheiro Yuri Alberto e outro do mágico Memphis Depay, garantimos a vitória por 2-1 após um primeiro jogo complicado, onde o empate em 0-0 na Neoquímica Arena deixou a fiel apreensiva e esperançosa, ao mesmo tempo. A arena estava lotada, e os 47.339 torcedores que estiveram presentes testemunharam um espetáculo. A renda foi recorde, cerca de R$ 5.469.214, e isso só mostra o quanto o povo corintiano é apaixonado e aguarda ansiosamente por conquistas. Essa vitória não é apenas mais um título na nossa história, é a quarta conquista da Copa do Brasil, nos unindo ainda mais na busca pela glória. Os títulos de 1995, 2002 e 2009 agora se juntam a esse feito histórico de 2025, um momento que ficará eternamente gravado nas nossas memórias. Mas o que essa vitória representa? Além da festa e da alegria, ela garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, um sonho grande que todos nós almejamos. A Supercopa que vem pela frente também promete uma premiação que pode ultrapassar os R$ 97 milhões se contarmos com as cotas das fases anteriores. É um momento de esperança e renovação. Com a chegada de novos desafios, podemos esperar que o timão se reforce e busque novos horizontes. Dorival Júnior, nosso comandante, chega à sua quinta final da Copa do Brasil na carreira. Ele tem a chance real de igualar o maior campeão da história da competição, um feito que certamente elevava ainda mais a nossa grandeza. E a temporada de 2025 não poderia ter terminado de forma mais gloriosa, com 21 vitórias na Neoquímica Arena. Esse desempenho é o quarto melhor da história do nosso templo e mostra que o Corinthians está mais vivo do que nunca. A festa da conquista, no entanto, não é o único tema que deve ser abordado, pois sempre há um lado mais obscuro por trás das glórias. Hoje, vamos mergulhar fundo na situação financeira do clube, que pode afetar diretamente o nosso futuro. Existe um rumor preocupante sobre um transfer ban da FIFA devido a uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, no México. Precisamos discutir como isso pode impactar a nossa capacidade de registrar novos jogadores, além da dívida total que já se aproxima de R$ 2,7 bilhões. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, quero saber, como você se sentiu durante a final? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 2. O impacto financeiro da vitória. Com a celebração da conquista do tetracampeonato, as luzes reluzem e as emoções estão à flor da pele. Porém, fiel, não podemos esquecer que o Corinthians também enfrenta desafios financeiros que exigem nossa atenção. A euforia da vitória é inegável, mas ela não apaga a realidade crua que está à espreita. Ao garantir à equipe uma vaga na Libertadores e na Supercopa, abre-se uma janela de oportunidades financeiras, mas também surge a sombra das dívidas que assolam o clube. Vamos falar sobre o impacto financeiro dessa vitória. Em primeiro lugar, a conquista de um título como a Copa do Brasil é sinônimo de premiação substancial. A cifra de R$ 77,175 milhões, que pode ultrapassar R$ 97 milhões com bônus de participação nas fases anteriores, traz um alento aos cofres do clube. Isso é crucial em um momento onde a necessidade de um superávit se faz cada vez mais urgente. O Conselho Deliberativo aprovou um orçamento de R$ 12 milhões de superávit para 2026, e essa conquista pode ser um grande passo para alcançar essa meta. Porém, enquanto a festa continua, a administração do clube deve lidar com uma dívida palpável de R$ 40 milhões com o Santos Laguna. Esta dívida não é apenas um número, é um obstáculo financeiro que pode paralisar as operações do clube. Se não for resolvida, pode resultar em um transfer ban da FIFA, um pesadelo para qualquer torcedor. Imagine só! O timão sem conseguir registrar novos jogadores em um momento em que precisamos nos reforçar e sonhar com novos títulos. Esse é um cenário que ninguém deseja, mas é uma possibilidade real.
A dívida total do clube se aproxima de 2,7 bilhões de reais, uma cifra que reflete anos de investimentos e desafios financeiros. Essa soma é resultado de diversas gestões, contratações de jogadores, obras e até mesmo crises econômicas que impactaram o futebol brasileiro. O peso dessa dívida deve ser levado em conta, pois compromete a capacidade de investimento do clube e gera pressão constante para equilibrar as contas. A torcida precisa entender que, embora a vitória no Maracanã tenha trazido alegria, o cenário nos bastidores é de intensa pressão para que as finanças do clube sejam equilibradas. A folha salarial necessita ser reduzida, e o planejamento para 2026 se baseia em vendas de pelo menos 151 milhões de reais em atletas. Isso significa que alguns dos nossos ídolos podem ter que deixar o clube, o que gera uma série de questionamentos entre a torcida. Os planos do Corinthians incluem buscar reforços no mercado que não exigem custos adicionais pelos direitos econômicos. É uma estratégia arriscada, mas é a maneira que o clube encontrou para tentar se manter competitivo sem comprometer ainda mais sua saúde financeira. É um equilíbrio delicado que deixa todos nós na expectativa: quem ficará e quem sairá. A torcida está ansiosa para saber como o time se configurará em um futuro próximo, especialmente quando se fala em reforços. E você, torcedor? Está preocupado com as possíveis vendas? Acha que conseguiremos manter a base do time? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre o futuro do nosso amado Timão. Vamos juntos explorar cada detalhe da próxima fase. A heroica defesa de Hugo Souza agora. Vamos falar de um verdadeiro herói que teve papel crucial na conquista do tetracampeonato. Ele não é apenas um jogador, é um símbolo de esperança e bravura para a Fiel. Estou falando de Hugo Souza, o goleiro que se tornou uma lenda após suas defesas espetaculares na semifinal contra o Cruzeiro. Naquela ocasião, ele protagonizou um momento de glória, defendendo cobranças de pênaltis de gigantes como Gabigol e Wallace, garantindo a classificação do Timão com um triunfo emocionante por 5-4. Hugo não é só mais um goleiro, ele se tornou o melhor pegador de pênaltis da história do Corinthians. Sua performance na semifinal foi uma verdadeira obra-prima que elevou ainda mais a moral do elenco e da torcida. Cada defesa que ele fez ressoava como um grito de guerra, ecoando no coração de todos os torcedores que acreditavam que a vitória era possível. E quando olhamos para o título da Copa do Brasil, é impossível não lembrar do papel fundamental que ele desempenhou. Imagine a pressão que Hugo enfrentou. Ele não apenas defendeu pênaltis, ele segurou os sonhos de uma nação corintiana. Na final, suas intervenções foram decisivas. O clima era tenso, e a torcida vibrava a cada defesa sua. Ele demonstrou uma calma impressionante sob pressão, algo que só os grandes ídolos são capazes de fazer. Os gritos da torcida, a adrenalina pulsante nas arquibancadas, tudo convergia para um único objetivo, a glória. E Hugo respondeu à altura. A pressão em uma final é algo que poucos conseguem suportar. As câmeras estavam ligadas, os olhares estavam fixos, e a expectativa era palpável. Ele não teve medo de enfrentar os desafios, ao contrário, ele se ergueu como um verdadeiro campeão. Seu desempenho foi motivo de estudo para outros goleiros e inspira jovens que sonham em um dia vestirem a camisa do Corinthians. Ele é a prova viva de que a determinação e a coragem podem levar qualquer um ao lugar mais alto. A torcida, claro, não deixou de reconhecer sua importância. Após a final, não era apenas o título que estava sendo celebrado, mas sim a coragem de um jogador que se tornou ícone, um símbolo da resistência do Corinthians. As redes sociais explodiram com mensagens de agradecimento e admiração por parte dos torcedores, que não se esquecerão tão cedo de suas defesas históricas. E enquanto as comemorações se desenrolam, fica a dúvida: como Hugo se sairá nas próximas competições? Será que ele conseguirá manter o mesmo nível de atuação nas competições internacionais? E você, torcedor? O que achou do desempenho do Hugo? Ele é o melhor goleiro que já passará pelo Timão? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre esse herói alvinegro que se destacou em uma das fases mais emocionantes da história do nosso clube. Capítulo 4. Desafios e oportunidades no mercado. Enquanto a festa da conquista do tetracampeonato ainda ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais, é fundamental lembrar que essa vitória não é apenas um troféu, ela também pode abrir portas para um futuro mais promissor.
O Corinthians agora se vê em um momento crucial, onde as decisões tomadas no mercado podem moldar o destino do clube nos próximos anos. A alegria da conquista se mistura com a necessidade de enfrentar desafios financeiros, especialmente com a sombra do transfer ban que pode ser imposto pela FIFA devido à dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna. Essa situação delicada exige que a diretoria atue com cautela e estratégia. A vitória no Maracanã pode ter trazido um alívio temporário, mas a realidade é que o Corinthians precisa urgentemente de liquidez. Para isso, a venda de alguns atletas se torna uma necessidade. Mas quem deve ficar e quem deve partir? A pressão sobre a diretoria é imensa, e a torcida está atenta a cada movimento. O planejamento para 2026 envolve a meta de alcançar um superávit de 12 milhões de reais, e cada venda pode ser um passo em direção a essa meta. Contudo, a dúvida persiste: será que essa estratégia não vai enfraquecer o elenco? Os rumores sobre possíveis saídas de jogadores começam a circular, e a ansiedade da Fiel é palpável. Jogadores que brilharam e conquistaram o coração da torcida podem ter que deixar o clube. Essa realidade é dolorosa, mas muitas vezes necessária em um futebol que exige resultados e menos dívidas. A torcida, por sua vez, tem suas expectativas, seus ídolos e, claro, suas opiniões sobre quem deve permanecer e quem deve seguir seu caminho. Por outro lado, o mercado também traz oportunidades que não podem ser ignoradas. Jogadores livres, negociações inteligentes e um olhar atento podem revelar talentos que farão a diferença em campo e fortalecerão o Corinthians em um momento em que a economia do clube está em jogo. A busca por reforços sem custos de direitos econômicos é uma estratégia que pode render bons frutos se bem executada. É a hora de se reinventar, e o Corinthians já mostrou que, mesmo em tempos difíceis, é capaz de se superar. A vitória no Maracanã, além de garantir a vaga na Libertadores, pode também atrair novos investidores e patrocinadores, o que ajudaria a aliviar a pressão financeira. A emoção da torcida, a história do clube e a paixão pelo futebol podem ser fatores decisivos para atrair novos talentos que queiram vestir a camisa alvinegra. É um momento de esperança, e a Fiel precisa acreditar que o Corinthians pode se reerguer e voltar a brilhar. A pergunta que fica é: como a diretoria do Corinthians irá equilibrar essas vendas necessárias com a continuidade de um elenco competitivo? Conseguiremos encontrar soluções que mantenham a chama da esperança acesa na Fiel? E você, torcedor? O que espera do mercado de transferências? Quem você gostaria de ver chegando ao timão? Vamos debater! Deixe seu comentário e vamos juntos analisar as possibilidades que se desenham à nossa frente. Capítulo 5. O futuro do Corinthians após a glória. Agora que nos aventuramos pelos diversos aspectos que cercam a recente conquista do Corinthians, é hora de olhar para o futuro. O que ele reserva para o nosso timão? Ao mesmo tempo em que celebramos a glória do tetracampeonato, não podemos perder de vista a realidade que nos cerca, as dívidas, as necessidades de reformulação em um mercado que exige agilidade e precisão. O futuro do Corinthians está repleto de promessas, mas também de incertezas. A conquista da Copa do Brasil trouxe um alívio momentâneo às finanças do clube, mas é inegável que as preocupações continuam. O transfer ban da FIFA, se não resolvido, pode ser um obstáculo que inviabiliza a formação de um elenco forte para as competições que virão. É fundamental que a diretoria busque um acordo com o Santos Laguna, quitando a dívida de 40 milhões de reais. Essa é uma prioridade que não pode ser ignorada, pois a capacidade de registrar novos jogadores depende disso. Além disso, a pressão sobre a diretoria aumenta à medida que a Fiel exige resultados. O Corinthians sempre foi conhecido por sua luta, resiliência e paixão, e agora, mais do que nunca, precisamos nos unir e apoiar o time nas decisões que virão. O orçamento para 2026 foi aprovado, com a meta de um superávit de 12 milhões de reais, mas isso só será possível com uma gestão financeira eficiente e a venda de atletas que não estão rendendo o esperado. Uma estratégia que pode ser adotada é a valorização dos jovens talentos da base. O Corinthians tem uma tradição de revelar jogadores que se tornam ídolos, e essa pode ser uma solução para driblar a crise financeira. Investir na formação de novos atletas e promovê-los ao time principal pode não apenas reduzir custos, mas também trazer um frescor ao elenco, com jogadores motivados e prontos para defender as cores do timão.
Outra alternativa é buscar parcerias e patrocínios que possam injetar recursos no clube. O recente patrocínio da BYD é um exemplo positivo, mas é preciso ir além. A diretoria deve trabalhar para atrair novos investidores e ampliar a visibilidade do Corinthians, aproveitando a força da torcida e a paixão que o clube desperta. O engajamento da fiel é fundamental, e a união entre torcida e diretoria pode criar um ambiente propício para o crescimento e a superação das dificuldades. Estamos passando por um momento em que as vozes da torcida são mais importantes do que nunca. O amor e a paixão que sentimos pelo Corinthians são o que nos une, e é isso que deve nos guiar neste caminho incerto. Que a fiel continue se manifestando, apoiando o time e os jogadores, pois é essa energia que nos sustenta e nos faz acreditar que dias melhores virão. E você, torcedor? O que espera do futuro do Corinthians? Quais são suas esperanças para a próxima temporada? O que você gostaria de ver na equipe? Deixe seus comentários e vamos juntos construir este futuro. O amor pelo Corinthians nunca acaba, e juntos, somos invencíveis. Até a próxima, fiel!